temos exemplos e exercícios de taxas relacionadas e funções hiperbólicas. Esse é o tema da aula de hoje e corresponde a 2 sessões do livro do Stewart, que são as sessões 3.9 e 3.11. Tá? Ok. Então, o primeiro exemplo que eu quero discutir... Alguém desmutou o microfone e quer fazer uma pergunta? Não? Ok. Tá bom. Então, o primeiro exemplo que eu quero discutir é o de um tanque de água. Então, nós temos um tanque de água em forma de um cone circular. Tá? Isso aqui é um tanque de água. Tá dando interferência aqui o microfone de alguém. Então, se puder mutar novamente o microfone que está dando interferência. Espera aí. Obrigada. Ok, eu não sei quem foi, mas tudo bem. Então, temos um tanque de água em forma de um cone invertido. A base do cone tem raio 2 metros. Tá? Então, isso aqui são 2 metros. Tá? A altura do cone são 4 metros. Vou colocar aqui. 4 metros. Tá? De altura, né? E a água está sendo bombeada para dentro a taxa de 2 metros cúbicos por minuto. Então, deixa eu ver como é que eu represento isso aqui. Eu tenho uma bomba que eu vou representar aqui com um cano, certo? Que está bombeando a água para dentro. Então, água bombeada a taxa de 2 metros cúbicos por minuto. Então, não tem nada e aí, de repente, o tanque começa a encher de água. Ok? 2 metros cúbicos por minuto. A pergunta de interesse é: a que taxa o nível de água no tanque sobe quando a profundidade de água for exatamente 3 metros. Bom, então todos esses problemas, eles têm um esqueminha para resolver, tá? Que é assim. Primeiro você tem que entender a situação problema. Tá? Depois disso, você faz um desenho daquela situação problema. Depois disso, você atribui variáveis. Você dá nomes a variáveis para a situação problema e começa a relacionar os dados do problema com os nomes das variáveis que você deu. Então, a observação aqui é assim. Olha. Ok. Então, a água sendo bombeada a 2 metros cúbicos por minuto, isso significa que o volume de água, isso aqui 2 metros cúbicos é a unidade de volume. Esse volume de água por tempo. Então, o volume de água está aumentando
a 2 metros cúbicos por minuto. Mas o volume de água onde? O volume de água dentro do tanque. Isso é importante, porque é dado do problema que o tanque tem a forma de um cone invertido. Então, o que eu preciso saber é como é que eu exprimo o volume de água em função dos outros dados, que são a altura e raio de base. E raio, né? Então, o nosso desenho de interesse, no fundo, não é nem esse desenho aqui, não. É o desenho do que acontece no instante de tempo t. No instante de tempo t, você tem um cone com uma certa altura e um certo raio aqui e um certo volume. Tá? Então, eu vou dar nome aqui para os diferentes pedaços do meu problema. Eu vou chamar a altura aqui de H de T. Eu vou chamar o raio da base, eu sei que é um cone circular, então essas bases aqui são sempre círculos, né? Todas as seções transversais vão ser discos circulares. Então, isso aqui tem um raio R de T e uma altura H de T. Essa altura H de T é o quê? É a profundidade de água que tiver no tanque. Essa altura H de T. Bem, então, com essas variáveis aqui, eu descubro o seguinte: V de T, V' de T, é dado do problema, é 2 metros cúbicos por minuto. Mas eu sei exprimir o volume de um cone circular em função de altura e de raio, e a expressão é 1/3 de π raio ao quadrado vezes h. Só que é raio ao quadrado que depende do tempo e h que depende do tempo. Bem, mas esse raio e essa altura não são quaisquer coisas que eu queira, porque esse volume de água está dentro do tanque. Veja, aqui, a água é bombeada a taxa de 2 metros cúbicos por minuto para dentro do tanque, Então, esse pedaço de água aqui está dentro de um tanque que tem, a sua forma geral é um tanque de altura 4 metros e raio 2 metros. Isso significa que essa altura e esse raio não são quaisquer. Então, vamos desenhar essa altura, esse raio, dentro do tanque grande. Eu tenho aqui, olha, raio R de T e altura H de T. Certo? Bom, e agora eu vou pegar essa figura e eu vou ampliar essa figura, esse par de triângulos retângulos que estão inseridos aqui dentro deste tanque. Então, dentro desse tanque aqui, eu tenho esse par de triângulos retângulos dado por 2, 4, R e H. E aí eu verifico o seguinte: esses dois triângulos, eles são semelhantes, porque ambos são triângulos retângulos, tá? E tem um lado em comum, que é essa altura, e tem o outro lado em comum, que é essa hipotenusa. Estão suportadas na mesma reta, e, portanto, são lados em comum. Isso significa que 2 está para 4, assim como R está para H. Ou, em outras palavras, agora, com isso, eu consigo tirar uma expressão, uma relação entre o raio R e H, e a altura ou a profundidade H de T. Qual é a relação de interesse? É R igual a H sobre 2 ou é H igual a 2R? Porque 2/4 é igual a 1/2. Então, R sobre H é igual a 1/2. Então, ou a gente exprime R como sendo H sobre 2 ou H igual a 2R. E qual dos dois
qual das duas relações é a relação de interesse para a gente? Bem, eu preciso voltar e ver qual é o meu objetivo. O objetivo é determinar a que taxa o nível de água do tanque sobe quando a profundidade de água for 3 metros. A taxa com que ele sobe está relacionada com a taxa de variação dessa altura, H de T. E, portanto, o que a gente quer é exprimir V como função de H de T. Tá? Ou seja, eu quero substituir R como função de H. Então, a dica para saber qual dessas duas relações que é de interesse está na formulação do problema e na pergunta de interesse. Tá? Ou seja, o que nos interessa aqui é esta relação. Tá? R igual a H sobre 2. Então, agora vamos juntar todos os pedaços da próxima folha, né? R igual a H sobre 2, eu vou inserir aqui na expressão para V. E eu concluo, então, o seguinte. Então, para este cone específico, V de T é igual a 1/3 de π raio, que é H sobre 2, ao quadrado, vezes H de T. Isso aqui é igual a 1/3 π H sobre 2 ao quadrado vezes H é H ao cubo sobre 4. Ou seja, 1 sobre 12 H ao cubo. Π sobre 12 H ao cubo de T. Tá bom? Bom, agora é uma questão de usar a regra da cadeia. Então, a regra da cadeia implica que V' de T vai ser, eu tenho que derivar essa expressão como função de T. Então, constante fica constante. A função externa, a função de fora, é a função elevar ao cubo. A derivada dela é 3 vezes elevar ao quadrado, e eu elevo ao quadrado a função de dentro, vezes a derivada do que tem dentro. Ok? Então, e a nossa hipótese básica é que V' de T é igual a 2. Então, isso aqui é igual a 2. Juntando todos os pedaços, então, nós concluímos que a derivada dessa profundidade que eu estou querendo saber é igual a 3 sobre 12 é 1/8, 8 vezes 2, 16 sobre H ao quadrado, T, e o π aqui no denominador. Então, isso aqui deu π sobre 8, que vai para o lado esquerdo como 8 sobre π. Esse H ao quadrado vai dividindo para o lado direito, e aí eu troco o lado direito com o lado esquerdo e ganho que H' de T é 16 sobre π H ao quadrado de T. Bem, acabou? Não, não acabou, porque eu não quero simplesmente a derivada da profundidade, taxa de variação da profundidade, ponto. Eu quero saber essa taxa de variação no momento, no instante de tempo que a profundidade de água for 3 metros. Então, agora eu ainda tenho que determinar quando é que H de T estrela é igual a 3 metros. Tenho que determinar isso? Não, eu não tenho, porque a taxa de variação dessa profundidade já está expressa em função de H de T. Então, a resposta do meu problema é que a derivada, a taxa de variação da profundidade nesse instante de tempo é 16 sobre π vezes 9. Isso aqui é metros por minuto. Metros por minuto. Desculpa, não é 16, é 8. 3 sobre 12 é 4.
é 1/4. Então, aqui, de fato, é 8. Perdão, gente. É 8 aqui. Isso aqui é 8. Então, é 8/9, 8/9π. Essa derivada aqui representa a taxa a qual a altura de água dentro do tanque está subindo. Então, é muito importante a gente também prestar atenção na formulação da pergunta. Tá? Vocês vão ver em outros casos, tá? Eu acho que já é no próximo exemplo, vocês já vão ver uma instância em que a resposta da conta não é exatamente o que está sendo perguntado. E é importante assinalar essa diferença. É importante prestar atenção no que é que o problema está perguntando de fato. Tá? Ok. Vamos ver o próximo exemplo. Esse aqui foi o exemplo 1 desse pedaço da aula. Próximo exemplo 2. Nesse exemplo, nós temos a seguinte situação. Nós temos duas estradas aqui, tá? E 2 carros andando sobre essas estradas. Este e este. Tá? São 2 carrinhos. Este carro daqui, que eu vou chamar de B, ele está se dirigindo para norte ao longo dessa estrada. Esse carro aqui, que eu vou chamar de A, ele está se dirigindo para oeste ao longo desta estrada daqui. Tá? E essas estradas têm um ponto de interseção que eu vou chamar de C. Tá? A se dirige para oeste, B se dirige para norte. Tá? Ok. A velocidade com que A se dirige para oeste é 90 km/h. A velocidade com que B se dirige para norte é 100 km/h. Tá? Que é 100 km/h e aqui é 90 km/h. Tá? Ok. Num certo instante, bom, agora eu preciso dar nome para as variáveis. Tá? Então, num certo instante, A está a 60 metros do ponto de interseção e B está a 80 metros do ponto de interseção. E aí a pergunta é quão rápido que eles estão se aproximando um do outro. Então, num certo instante, A está a 60 metros de C e B está a 80 metros de C, do ponto de interseção. Quão rápido estão se aproximando um do outro? Essa é a pergunta. Tá? Então, vamos começar a introduzir variáveis aqui para a gente poder dar um tratamento matemático para o problema. Então, eu vou chamar a distância de A até C, eu vou chamar de x de t. E a distância de B até C, eu vou chamar de y de t.
Uma outra coisa, uma variável que é extremamente importante, por causa do tipo de pergunta que é colocada, é a distância entre A e B, que eu vou representar assim. E vou chamar de D de T. É a distância entre A e B. Tá? Bem. Ó, retinho, hein? Essa foi demais. Bem. Quais são os dados do meu problema? Primeiro, A se dirige para oeste a 90 km por hora. Como é que eu relaciono esse dado com x de t? Não é verdade que x' de t é igual a 90 km por hora, porque isso tem um sinal, né? O x de t ele está diminuindo. Tá? Essa distância está diminuindo. Então, o que eu sei é que x' de t é menos 90 km por hora, porque eu estou andando na direção de C. Tá? Então, se eu começar a 90 km de C, e eu estou andando a taxa de 90 km por hora religiosamente, uniformemente, a velocidade constante, depois de 1 hora, eu estou em C. Mas o que vai ser o x de t? Vai ser menos 90 vezes o tempo, tá? Mais o tempo onde o ponto onde eu comecei, que foi 90 km por hora. Quer dizer, sabe que a posição é igual à posição inicial, mas a velocidade vezes o tempo, quando a velocidade é constante. Então, 90 menos 90t, t é igual a 1. Se fosse mais 90t, você teria, depois de 1 hora, você estaria a 180 km de C, ou seja, você estaria andando na direção oposta. Da mesma maneira, y' de t é igual a menos 100 km por hora. É isso que é dado do meu problema. É o menos 90 e o menos 100. Tá? Bom, o que eu quero? Eu quero a distância com que eles estão se aproximando. Então, eu preciso exprimir d de t em função das variáveis sobre as quais eu tenho informação. Mas, pelo teorema de Pitágoras, da feita que essas duas estradas estão se intersectando, como no desenho, em um ângulo reto, eu não disse isso, isso é super importante, o desenho deixa claro que esse aqui é um ângulo reto, tá? Pelo teorema de Pitágoras, você sabe que a distância ao quadrado entre esses dois pontos é a soma do x de t ao quadrado mais o y de t ao quadrado. Tá? Num certo instante t estrela, tá? A distância de x em t estrela até o ponto de interseção é 60 metros. Que eu preciso descrever em quilômetros, porque isso aqui não está na mesma unidade. A velocidade está em quilômetros por hora e essa distância está descrita em metros. Isso não vai funcionar. Então, eu preciso colocar todo mundo do mesmo patamar, todo mundo com a mesma unidade. Quanto é que é 60 metros em quilômetros? Bom, 100 metros em quilômetros é 0,1 quilômetros. Então, 60 metros é 0,06 quilômetros. Analogamente, y nesse instante t estrela está a 80 metros, porque B está a 80 metros de C nesse mesmo instante. Num certo instante, ao mesmo tempo A está aos 60 metros de C e B está a 80 metros de C. Então, isso aqui é 0,8 quilômetros. Agora, a gente está em condições de resolver o problema, porque agora nós temos todos os dados. A gente precisa apenas usar a regra da cadeia. Então, eu vou concluir que, usando a regra da cadeia, duas vezes deriva o d ao quadrado de t
Deriva ao quadrado é 2 duas vezes a derivada do que tem dentro. 2d de t, d' de t, é igual a 2x de t, x' de t, mais 2y, y'. Okay? Eu não sei quanto é que é d em t estrela, mas tudo bem. Primeiro os dois todos cancelam aqui. Todos os números 2 cancelam. Tá? E a gente conclui que d' de t é igual a x de t, x' de t, mais y de t, y' de t, sobre d de t. Mas eu não quero isso, eu quero alguma coisa a ver com d' em t estrela. Então, d' em t estrela é x de t estrela, eu já sei, é 0,06. Vezes x', eu sei, é menos 90. Mais y de t estrela, cada y de t estrela está aqui, 0,08, vezes y', que é menos 100, dividido por d de t estrela. Quanto é d em t estrela? Próxima página, próxima folha. D ao quadrado em t estrela vai ser igual a x ao quadrado em t estrela mais y ao quadrado em t estrela. Então, nós precisamos calcular quanto que vale 0,06 ao quadrado mais 0,08 ao quadrado. Porque x de t estrela é 0,06 e y de t estrela é 0,08. Bem, 0,06 ao quadrado é 6 dividido por 100 ao quadrado e 0,08 ao quadrado é 8 dividido por 100 ao quadrado. Então, isso aqui é igual a 36 mais 64 dividido por 100 ao quadrado. Eu peguei 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado e mantive o 100 ao quadrado, porque eu não preciso fazer a conta. Tá? 36 com 64 é 100. 100 sobre 100 ao quadrado. Então, isso aqui deu d ao quadrado de t estrela, deu 1 sobre 100. Ou seja, d ao quadrado em t estrela é igual a 1 sobre 100. Portanto, d de t estrela é a raiz quadrada disso, positiva, porque nós estamos falando da distância entre dois objetos, entre dois carros, nesse caso, né? E, portanto, a distância tem que ser positiva. Então, d de t estrela é igual a 1/10. É 0,1 quilômetro, porque a gente resolveu que a gente ia usar só a unidade quilômetro. Tá? Ok. Conclusão. Deixa eu ver se eu consigo repetir a minha dose aqui. Ah, tá bonito. Conclusão. D' de t estrela é igual a 0,06 vezes menos 90 mais 0,08 vezes menos 100 dividido por 0,1. Tá? Isso aqui é, deixa eu ver, 6 vezes 9, 54, 6 sobre 100
e 9 vezes 10. Então, isso aqui é 54 dividido por 10. Com o sinal de menos. Desculpa, isso aqui é menos 54 sobre 10. Aqui é 8 dividido por 100, vezes menos 100, menos 8. Tá certo. Dividido por 1/10. 8 é 80 dividido por 10. Então, o 1/10 todo se cancela e você ganha menos 134 quilômetros por hora. Agora, veja, aqui que eu digo, é importante prestar atenção no que está sendo perguntado. A resposta não é menos 134 km por hora. Quão rápido estão se aproximando um do outro. Isso aqui não tem um sinal. A resposta da pergunta tem que ser 134 km por hora é a velocidade com que eles estão se aproximando. A distância está diminuindo a menos 134 km por hora, mas eles estão se aproximando a 134 km por hora. Então, estão se aproximando a mais 134 quilômetros por hora. É muito importante interpretar corretamente o que está sendo perguntado. Vamos para mais um exemplo. Exemplo 3. Um homem, pode ser uma mulher também, anda ao longo de um caminho reto a 1,5 metro por segundo. Velocidade desse homem andando é 1,5 metro por segundo. Um holofote no chão a 6 metros do tal caminho, tá? O segue. A que taxa o holofote gira, tá? Quando o homem estiver exatamente a 8 metros do ponto do caminho mais perto da luz. Tá, então, isso aqui definitivamente precisa de um desenho. Então, vamos fazer o nosso desenho aqui. Primeiro, o caminho reto. Está aqui. Caminho mais ou menos reto, né? E um homem que está andando sobre esse caminho. Ok? Bom, isso aqui vocês têm que pensar que o caminho ele está nesse plano aqui. Aqui nós estamos com um gramado aqui do lado do caminho. Então você tem um gramado aqui. É à beira de um gramado, né? Em algum lugar nesse gramado tem um holofote. Tá? Se eu olho para o ponto
no caminho, o ponto ao longo desse caminho mais próximo do holofote, isso aqui vai ser um ângulo de 90 graus. Tá? À medida que o homem anda, esse holofote está seguindo o homem. Ele gira seguindo o homem. Tá? Essa aqui é a situação. Então, esquematicamente, o que eu tenho é um ponto, eu tenho um ângulo retângulo aqui e um ângulo aqui que é o ângulo de giro, o ângulo que eu estou chamando de θ. Esse holofote aqui, ele está mirando, ele sempre está mirando, focalizado no homem. Ele sai girando, dessa posição ele sai girando, olhando para o homem. Tá? Ok. Bom, preciso de outra cor aqui. Tá aqui. A velocidade do homem é 1,5 metro por segundo. Então, agora eu preciso de nomes para as variáveis. Tá? Então, eu vou pegar esse meu triângulo e eu vou colocar ele de pé. Tá? Primeiro eu vou colocar ele de pé assim. De modo que está aqui o teto. Então, eu peguei esse triângulo aqui e eu rodei ele nessa direção. Tá? Então, agora esse ângulo reto aqui ficou em pé. Está aqui. Tá? E isso aqui representa o caminho. Então, agora o homem está andando aqui. E esse aqui é o holofote. Tá? Ok. A próxima coisa que eu vou fazer é flipar esse triângulo, refletir ele 180 graus. Então, agora eu tenho a seguinte situação. Então, agora meu homem está andando aqui. Esse é o caminho. Ok. Eu vou chamar a distância que o homem anda, eu vou chamar de x de t. Então, x de t. Então, essa distância aqui, a posição dele é x de t. Tá? Posição do homem no caminho. Eu não sei onde é que ele começou. Não sei se ele começou nesse ponto, que é o ponto mais próximo da luz, ou se ele começou mais adiante, mas o fato é que não interessa. Não é importante. Muito interessante isso. Não é importante onde ele começou. O que é importante é que é dado do problema que x' de t é 1,5 metros por segundo. E o que eu estou perguntando é a taxa de variação de giro, ou seja, como é que varia esse ângulo θ. Esse ângulo, isso aqui representa o ângulo de giro do meu holofote. O holofote está aqui. Então, à medida que o tempo passa, esse holofote gira para manter o homem em foco, sempre.
E o que está sendo perguntado é qual é a taxa de variação de θ num certo instante de tempo. Poxa, professora, como é que a gente vai saber isso? Não tem dado suficiente desse problema. Tem sim. Tem sim. Porque um dado extremamente importante é que essa distância mínima aqui é 6. Então, isso significa que neste triângulo retângulo, esse cateto vale 6. Neste triângulo retângulo aqui, esse cateto adjacente vale 6. E neste triângulo retângulo, este cateto vale 6. Com isso, a gente consegue determinar quem é θ' de T. Só com essa informação. Tá? E com a informação de que, no instante de tempo T estrela, o homem está a 8 metros do caminho, do ponto, deste ponto aqui. 8 metros. Num certo instante de tempo T estrela, o homem está a 8 metros do ponto do caminho que está mais perto do holofote. Tá? Então, esse aqui, na verdade, é 6 metros. Esse aqui é 6 metros. E aqui você tem 6 metros. Tá? Então, em T estrela, x de T estrela é 8 metros. Bom, ainda assim, como é que eu faço para determinar a θ'? Eu tenho que relacionar x de t e θ de t. É isso que eu tenho que fazer. Mas isso aqui é trigonometria básica, né? Isso aqui, olha. O que você tem é que x de t está para 6 metros, assim como a tangente de θ. Então, x sobre 6 é a tangente de θ. Cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente do ângulo. Ok? Logo, pela regra da cadeia, derivada da tangente de θ é a secante ao quadrado de θ. Vezes a derivada do que tem dentro, θ' de t, é igual à derivada do lado x sobre 6, que é x' de t sobre 6. Então, θ' em t estrela vai ser x' em t estrela sobre 6 secante ao quadrado em θ de t estrela. Quanto é a secante ao quadrado em θ de t estrela? Bem, próxima folha. O que resta a gente descobrir é quanto é a secante ao quadrado, porque o x' eu já sei. X' é igual a 1,5. Isso aqui é 1,5 dividido por 6 secante ao quadrado de θ de t estrela. Certo? Então, resta saber quanto é que é a secante ao quadrado. Mas nós sabemos o seguinte, que em t estrela, você tem a tangente de θ de t estrela. Olha aqui. Tangente de θ de t estrela é o x de t estrela sobre 6. Tá? E x de t estrela é 8. Então, tangente de θ de t estrela é 8 sextos. 8 sextos, que é igual a 4 terços. Certo? Lembra da relação fundamental versão tangente e secante?
secante ao quadrado de θ de t estrela é igual a 1 mais tangente ao quadrado de θ de t estrela. Então, isso aqui é 1 mais 4/3 ao quadrado, 16 sobre 9. Isso aqui é igual a 9 mais 16 sobre 9, que é 25 nonos. Portanto, se a gente insere essa informação, 25 nonos, aqui nessa expressão para θ' de t estrela, eu concluo que θ' de t estrela é 1,5 dividido por 6 vezes 25 dividido por 9. Isso aqui é 1/4 de 9 sobre 25. Ops. Tá. Que é 9 dividido por 100. Radianos por segundo. Muito importante que a gente tenha a unidade correta. Tá? Então, θ' de t estrela é 9 sobre 100 radianos por segundo. Isso aqui é 9. Tá? Então, essa é a resposta do meu problema. Ok. Então, quais são os passos para resolver um problema de relações, de taxas relacionadas? Entender o problema. Entender o que está sendo pedido. Fazer um desenho esquemático do problema. Diante desse desenho e dos dados do problema, atribuir variáveis ao problema. Tá? Relacionar os dados do problema com as variáveis. Tá? Usar a regra da cadeia. O último passo, extremamente importante, é interpretar o resultado dos cálculos à luz da pergunta no problema. Tá? Então, como a gente já viu em várias situações, né, você precisa não somente fazer as contas e achar uma resposta numérica, você precisa poder interpretar essa resposta numérica à luz do que está sendo pedido, né, do que está sendo perguntado no problema. Tá bom? Gente, problemas de taxas relacionadas costumam ser uma área de dificuldade dos alunos de cálculo 1. Só tem uma maneira de sanar essa dificuldade, que é fazer um monte de exemplos e exercícios. Resolver um monte de exercícios e estudar um montão de exemplos.
Então, na aula de hoje, eu consegui discutir com vocês 5 exemplos diferentes. 2 na parte 1 e agora 3 nessa parte 2, que é uma versão esmiuçada de exemplos que tem no livro-texto. Tá? A maioria dos exercícios são inspirados nesses exemplos, mas vocês precisam sentar e olhar exercício por exercício. Isso tem que ser feito individualmente. Tá? Ok. Deixa eu conversar um pouquinho com vocês a respeito de funções hiperbólicas. Ok. Bom, vamos calcular, por exemplo, a derivada do cosseno hiperbólico da raiz de x. Como é que eu faço? Eu preciso usar a regra da cadeia. Então, pela regra da cadeia, isso aqui é a derivada da função de fora, que é o cosseno hiperbólico, que a gente já sabe que é o seno hiperbólico, avaliado na função de dentro, que é a raiz de x, vezes a derivada do que tem dentro. Derivada da raiz de x é a derivada de x elevado a 1 meio, então é 1 meio x elevado a 1 meio menos 1, que é 1 sobre raiz de x. Então, você ganha 1 sobre 2 raiz de x, seno hiperbólico da raiz de x. Ok. Ou seja, derivar funções hiperbólicas funciona exatamente da mesma maneira que derivar qualquer outra função composta. Tá? Bem, esse negócio de funções hiperbólicas, isso aqui, como eu disse na parte 1, isso aqui aparece em aplicações de fato, isso aqui é o perfil típico, isso descreve o perfil típico de uma onda solitária num canal de água rasa, tá? Por exemplo, né? Está envolvido aqui na dinâmica de fluidos. Né? Tem várias continhas que a gente pode fazer, várias coisas que a gente pode brincar com as funções hiperbólicas. Por exemplo, nós podemos observar que você elas têm muitas semelhanças, de fato, com as funções trigonométricas. Então, por exemplo, você sabe que o seno de x é uma função ímpar, no sentido que o seno de menos x é igual a menos seno de x. Se você fizer a mesma conta para o seno hiperbólico, você vai descobrir que o seno hiperbólico de menos x, lembra, o seno hiperbólico é e elevado a x menos e a menos x sobre 2. Então, eu tenho que substituir. Onde tem x, eu substituo por menos x. Então, fica e elevado a menos x menos e a menos x dividido por 2. Isso aqui é e elevado a menos x menos e elevado a x sobre 2, que é menos e elevado a x menos e a menos x sobre 2, e, portanto, é exatamente o menos seno hiperbólico de x. Ou seja, o seno hiperbólico também é uma função ímpar, da mesma maneira que o seno. O cosseno hiperbólico também é uma função par, da mesma maneira que o cosseno... Desculpa, isso aqui devia ser menos x. Que o cosseno de x. Ai, meu santo. Cosseno hiperbólico de menos x é igual ao cosseno hiperbólico de x. Tá? Então, o seno e o cosseno hiperbólico são funções ímpares e pares exatamente da mesma maneira que seus parentes seno e cosseno. Tá? Vamos olhar para o que é a função inversa, que isso é uma coisa que eu não fiz na parte 1, olhar para as funções inversas. Tá? Então, funções hiperbólicas inversas. Então, vamos examinar, por exemplo, o seno hiperbólico.
Como é que eu calculo quem é a expressão para o seno hiperbólico de x? Bom, eu vou ter que y é o seno hiperbólico inverso de x, se o x for o seno hiperbólico de y. Isso que quer dizer a função inversa. Se eu aplico a função direta na função inversa, eu ganho de volta a função, eu ganho de volta a x. Então, o seno hiperbólico do seno hiperbólico inverso de x tem que ser igual a x. Então, isso aqui é o seno hiperbólico de y, porque y é o seno hiperbólico inverso de x. Bom, mas isso aqui eu tenho uma expressão para o seno hiperbólico de y, que é e elevado a y menos e a menos y sobre 2. Então, achar y em função de x significa que eu tenho que inverter essa expressão ou resolver essa equação para a variável y. Então, nós precisamos resolver isso daqui com y como função de x. Tá? Então, vamos resolver essa equação. Vamos lá. Eu tenho 2x igual a e elevado a y menos e a menos y. Mas como eu resolver um negócio desse? Bom, vamos multiplicar por e elevado a y dos dois lados. 2x e elevado a y igual a e elevado a y vezes e elevado a y é e elevado a 2y. E elevado a y vezes e a menos y é e elevado a 0, que é 1. Okay? Isto é e elevado a 2y menos 2x e elevado a y menos 1 é igual a 0. Chama e elevado a y de z. Então, essa equação é a equação z ao quadrado menos 2xz menos 1 é igual a 0. Vamos usar a fórmula de Bhaskara para achar a solução. C é igual a menos b, 2x, mais ou menos raiz de b ao quadrado, 4x quadrado, menos 4 vezes z, vezes menos 1, vezes 1, vezes menos 1. Então, mais 4. Sobre 2a, 2. Tá? Em outras palavras, isso aqui é igual a 2x, mais ou menos. Esse 4 a gente puxa para fora da raiz quadrada como 2 raiz de x2 mais 1 sobre 2. Isso é x mais ou menos raiz de x quadrado mais 1, depois de cancelar todos esses números 2. Tá? X mais ou menos raiz de x2 mais 1. Agora a gente lembra que z é elevado a y. E exponencial de qualquer coisa é sempre positivo. Então, 0 é menor do que e elevado a y, que é igual a z. Então, o z tem que ser positivo. Logo, eu posso me livrar do sinal de menos. Por quê? Mas x menos raiz de x quadrado mais 1 é necessariamente menor do que 0. Por quê? Porque x quadrado mais 1 é maior do que x quadrado. Tá? E, portanto, a raiz de x quadrado mais 1 é maior do que x. Passando esse x quadrado mais 1 para o lado de baixo aqui, eu descubro exatamente essa afirmação, que x menos raiz de x quadrado mais 1 vai ser negativo. Tá? E, portanto, eu me livro desse segundo sinal aqui, desse sinal de menos. Eu não quero saber dessa solução. Então, moral da história,
E elevado a y é igual a x mais raiz de x2 mais 1, ou seja, y igual a seno hiperbólico inverso de x é a função logaritmo da base e de x mais raiz x2 mais 1. Aqui é a expressão que eu procurava para seno hiperbólico inverso como função de x. Tá? Como é que a gente calcula a derivada disso? Regra da cadeia. É a derivada do logaritmo, que é 1 sobre... 1 sobre o quê? 1 sobre o que tem dentro. X mais raiz de x2 mais 1. Vezes a derivada do que tem dentro. Derivada de x mais raiz de x2 mais 1. Vezes 1 mais a derivada da raiz de x2 mais 1. Derivada da raiz de x2 mais 1, eu tenho que usar a regra da cadeia de novo. É a derivada da função de fora, que é a derivada da raiz quadrada, que é 1 sobre 2 raiz do que tem dentro, vezes a derivada do que tem dentro. Okay. O que eu obtive no final? Isso aqui deu 1 mais x sobre raiz de x2 mais 1 dividido por x mais raiz de x2 mais 1. Esse 1 mais isso daqui é o que tem aqui dentro dessas chaves, e esse x mais raiz de x2 mais 1 estava aqui estava aqui nessa fração, aqui fora. Tá? Continuemos a fazer contas. Eu vou botar o meu numerador, eu vou reduzir ao mesmo denominador. Então, com isso, eu fico com raiz de x2 mais 1 mais x dividido por raiz de x2 mais 1 sobre x mais raiz de x2 mais 1. E agora, eu descubro que este numerador aqui é igual a este numerador, esse denominador. Portanto, eu posso cancelar esses dois caras. Tá? Observe que o meu denominador nunca é zero, né? Porque mesmo quando x é igual a zero, aqui ainda fica a raiz de 1. Tá? Então, moral da história, o que eu descobri é que a derivada do seno hiperbólico é 1 sobre raiz de x2 mais 1. Vale a pena lembrar que a derivada do seno, do arco seno, que é a função inversa do seno de x, vale a pena lembrar que isso aqui era 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. Então, os dois, de novo, estão relacionados. Tá? Bom, essa conta que eu fiz com o seno hiperbólico, eu poderia ter feito também com o cosseno hiperbólico. Tá? Eu poderia ter calculado o cosseno hiperbólico inverso. Qual ia ser a diferença? Vejamos. Se eu tivesse começado aqui com o cosseno hiperbólico inverso, tá? Onde eu tenho x igual a cosseno hiperbólico de y, aqui seria um sinal de mais, ao invés de um sinal de menos. Então, aqui eu teria um sinal de mais, aqui eu teria um sinal de mais, e aqui também eu teria um sinal de mais. Então, no caso do cosseno hiperbólico de x, nós teríamos o seguinte, para calcular o cosseno hiperbólico inverso de x. Y é igual ao cosseno hiperbólico
inverso de x significa que x é o cosseno hiperbólico de y. X, portanto, é igual a e elevado a y mais e a menos y dividido por 2. Ou seja, e elevado a 2y menos 2x e elevado a y mais 1 é igual a 0. Isso aqui eu estou cortando o caminho a partir da equação deduzida no caso do seno hiperbólico inverso. O que muda é esse sinal mais 1, que passou a ser mais, antes era menos. Aí a gente faz a mesma coisa. A gente introduz z igual a e elevado a y. E reduz essa equação a uma equação quadrática para z. Z ao quadrado menos 2x. Z mais 1 igual a 0. De acordo com a fórmula de Bhaskara, z vai ser igual a x, mais ou menos, já cortando os números 2 no numerador e denominador, mais ou menos raiz de x quadrado menos 1. A diferença é que agora, esse raiz de x2 menos 1 é menor do que x. Por quê? X ao quadrado menos 1 é menor do que x ao quadrado, e, portanto, a raiz positiva é menor do que a raiz positiva, e a raiz positiva de x quadrado é x quando x é maior do que 0. Tá? Ok. Que tem que ser maior que 0 porque tanto e elevado a y quanto e a menos y são positivos. Né? Bom, então a gente ficou com a expressão e elevado a y igual a x mais ou menos raiz de x2 menos 1. Não tem uma maneira de a gente se livrar de um desses sinais facilmente, como foi no caso do seno hiperbólico. Então, o que acontece nesse caso? A gente tem que voltar e olhar para a função cosseno hiperbólico de novo. O problema é que a função cosseno hiperbólico não é injetiva, que, aliás, é uma coisa que a gente está vendo aqui. Tem dois valores possíveis para y dado x. Né? Não é isso que a gente quer. Tá? Ou, se vocês quiserem, dois valores diferentes de y que dão origem ao mesmo valor de x. Tanto log de x mais raiz quanto log de x menos raiz dariam origem ao mesmo valor de x. Né? Bom, então a maneira da gente resolver isso é a gente voltar para examinar a função cosseno hiperbólico, no caso x igual ao cosseno hiperbólico de y. Então, examinemos com mais cuidado x igual a e elevado a y mais e a menos y sobre 2. E a gente consegue descobrir o seguinte. Veja que esse número daqui, ele é sempre maior ou igual a 1. Tá? De fato, e elevado a y mais e a menos y é maior ou igual a 2. Tá? O que acontece porque e elevado a 2y mais 1 é maior ou igual a e elevado a 2e elevado a y, multiplicando essa expressão por e elevado a y. Tá? Isso aqui é maior ou igual a 2e elevado a y. E isso ocorre porque e elevado a 2y menos 2e elevado a y mais 1 é sempre maior ou igual a 0. Então, isso ocorre ser só ser isso, que ocorre ser só ser isso, que ocorre ser só ser isso, que ocorre ser só ser isso daqui. Em outras palavras, e esse pedaço aqui é e elevado a y menos 1 ao quadrado, que eu sei que é maior ou igual a 0. Então, você começa daqui, esse quadrado aqui é maior ou igual a 0, abre logo, isso aqui é maior ou igual a 0, passa o 2e elevado a y para o lado direito, descobre que e elevado a 2y mais 1 é maior ou igual a 2e elevado a y, divide por e elevado a y e descobre que, então, e elevado a y mais e a menos y é maior ou igual a 2. E agora divide por 2 e descobre que, então, o cosseno hiperbólico de x é maior ou igual a 1. Não apenas isso, como também, se você troca y com menos y,
cosseno hiperbólico é par. Então, realmente, a função cosseno hiperbólico ela não é uma função injetiva. Tudo que acontece à direita acontece igual à esquerda. Tá? Então, cosseno hiperbólico não é injetivo. Como é que a gente faz para calcular a função inversa de função que não é injetiva? A gente restringe o domínio. Então, para calcular a inversa, é preciso restringir o domínio. Tá? Muito bem. Como é que a gente faz isso? Então, qual vai ser o novo domínio? Então, o domínio onde a gente quer restringir a nossa função é assim. X igual cosseno hiperbólico de y. Eu quero y maior do que zero, maior ou igual a zero. Por quê? Porque se y for maior ou igual a zero, tá? Então, eu já sei que tudo que acontece para y maior ou igual a zero acontece para y menor ou igual a zero também. Então, no lado y maior ou igual a zero, a função é injetiva. Ou seja, y maior ou igual a zero vai em x igual a cosseno hiperbólico de y é injetiva. Bom, como é que isso aqui resolve a nossa indecisão quanto a qual é aquela raiz anterior que a gente precisa escolher? Vejamos. A gente tinha chegado à conclusão antes, vou lembrar vocês, nós tínhamos chegado à conclusão antes que z era igual a x mais ou menos raiz de x2 menos 1, e z é elevado a y. Então, z é igual a e elevado a y é igual a x mais ou menos raiz de x2 menos 1. Mas se y é maior ou igual a zero, então o z é maior ou igual a 1. Porque z é elevado a y. Certo? Como é que você pode ter Então, agora voltamos aqui. Eu quero saber se x mais ou menos raiz de x2 menos 1 é maior ou igual a 1. Tá? Esse aqui é o caso. Para que sinal de raiz vai me dar x mais raiz de x2 menos 1 maior ou igual a 1. Então, eu vou começar com o sinal positivo. Será que x mais raiz de x2 menos 1 é maior ou igual a 1? Ou, em outras palavras, será que raiz de x2 menos 1 é maior ou igual a 1 menos x? Tá. Bom, eu não tenho apenas y maior ou igual a zero. Eu também descobri que o meu x aqui é maior ou igual a 1. Essa foi a primeira conta que eu fiz. O cosseno hiperbólico é maior ou igual a 1. Certo? Então, se o cosseno hiperbólico é maior ou igual a 1, é porque x é maior ou igual a 1, e eu estou restringindo o domínio para y maior ou igual a 0. Tá? Se x é maior ou igual a 1, esse número daqui é menor do que 0. Menor ou igual a 0. E esse número daqui é maior ou igual a 0. Então, moral da história, OK. Um número maior ou igual a 0 é sempre maior ou igual a um número negativo. O que acontece se eu escolho a raiz negativa?
A raiz negativa, eu precisaria ter que x menos raiz de x2 menos 1 maior ou igual a 1. Quando que isso é verdade? Isso é verdade se isso aqui é verdade se, passando esse 1 para o lado esquerdo e esse menos raiz para o lado direito, x menos 1 é maior ou igual a raiz de x2 menos 1. Bom, x menos 1 é maior ou igual a 0, porque o x é maior ou igual a 1. A raiz é maior ou igual a 0. Então, se você tem duas raízes positivas com um sinal de desigualdade entre elas, você leva ao quadrado e continua tudo positivo. O sinal de desigualdade se mantém. Raiz de x2 menos 1 ao quadrado é x2 menos 1. X menos 1 ao quadrado é x2 menos 2x mais 1. Bem, mas isso aqui, então, x2 menos 2x mais 1 é maior ou igual a x2 menos 1 apenas quando menos 2x for maior ou igual, passa esse 1 para o lado direito, menos 2, isto é, x menor ou igual a 1. Acontece que eu não posso ter ao mesmo tempo, tá, x maior ou igual a 1 e x menor ou igual a 1. A única coincidência aqui é x igual a 1. Tá? E para x igual a 1, esse mais ou menos raiz ele se reduz simplesmente a x. Né? Então, com isso, a gente chega numa contradição. Como você, x menor ou igual a 1 é a única situação em que menos 2x vai ser maior ou igual a menos 2, então, se isso não ocorre essa outra desigualdade, não ocorre essa desigualdade, não ocorre essa, e, portanto, não ocorre essa daqui. Então, descartado a raiz negativa. E, portanto, a nossa solução é z igual a x mais raiz de x2 menos 1. A raiz, a solução x menos raiz de x2 menos 1 foi descartada. Tá? Mas isso aqui é elevado a y. Então, moral da história, y é o logaritmo natural de x mais a raiz de x2 menos 1. Esse daqui é que é o cosseno hiperbólico inverso de x. Certo? Ok. Da feita que eu tenho essa expressão para o cosseno hiperbólico inverso, agora é fácil da gente achar a derivada do cosseno hiperbólico inverso. Como que eu faço isso? Cosseno hiperbólico inverso linha de x é a derivada do log de x mais, tem um parênteses aqui, de x mais raiz de x2 menos 1. Então, é a derivada do logaritmo, que é 1 sobre o quê? Sobre o que tem dentro. X mais raiz de x2 menos 1. Vezes a derivada do que tem dentro. A derivada do que tem dentro é a derivada de x, que é 1, mais a derivada de raiz de x2 menos 1, que é a derivada da raiz quadrada, 1 sobre 2 raiz do que tem dentro, vezes a derivada do que tem dentro. Ok? 1 sobre x mais raiz de x2 menos 1, vezes esse 2 foi embora com esse 2, e você ficou com raiz de x2 menos 1,
mais x sobre raiz de x2 menos 1. E agora, esse termo foi embora com esse e sobrou 1 sobre raiz de x2 menos 1. Então, nossa conclusão é que a derivada do cosseno hiperbólico inverso é igual, em x, é igual a 1 sobre raiz de x2 menos 1. Tá? Precisava disso tudo? Em outras palavras, precisava de uma expressão explícita para o cosseno hiperbólico inverso? Não. A gente podia ter feito isso derivando, usando a fórmula da derivada da inversa em termos da derivada da direta. Derivada da função inversa em x é 1 sobre a derivada da função direta avaliada na função inversa, f inverso de x. Então, se eu faço assim, eu ganho que o cosseno hiperbólico inverso linha de x é 1 dividido pela derivada do cosseno hiperbólico, que é o seno hiperbólico, avaliado em f inverso de x, que é avaliado no cosseno hiperbólico inverso de x. Tá? Acontece que a relação fundamental para as funções hiperbólicas é de que o cosseno hiperbólico ao quadrado em x menos o seno hiperbólico ao quadrado em x é igual a 1. Portanto, seno hiperbólico de x, você passa esse seno hiperbólico ao quadrado para o lado direito, 1 para o lado esquerdo, você ganha cosseno hiperbólico ao quadrado menos 1, e quando você está na presença da raiz positiva, você ganha essa expressão, que o seno hiperbólico de x é mais ou menos a raiz de 1 menos cosseno hiperbólico ao quadrado de x. Acontece que o seno hiperbólico é sempre positivo, né? Porque a gente sabe que o seno hiperbólico é elevado a x menos é elevado a menos x sobre 2. Desculpa, isso aqui não é sempre positivo, não. Nós estamos restringindo o domínio, né? Então, restrição de domínio. Nós tínhamos feito uma restrição de domínio para x igual ao cosseno hiperbólico de y, que o argumento do cosseno hiperbólico tinha que ser positivo, e aí o resultado do cosseno hiperbólico era maior ou igual a 1. Né? Então, se a gente faz essa restrição de domínio aqui, o argumento x do cosseno hiperbólico de x tem que ser positivo, e o seno hiperbólico tem que ser maior ou igual a 1. O único jeito disso aqui ser maior ou igual a 1 é excluir a raiz negativa. Tá? Desculpa, o cosseno hiperbólico é maior ou igual a 1. Não, isso aqui está errado. Desculpa, isso aqui é menos 1 mais 1. Perdão. É cosseno hiperbólico ao quadrado menos 1 igual ao seno hiperbólico de x. Vou esperar isso aqui, eu vou ter que gravar de novo. A relação fundamental para as funções hiperbólicas é que o cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos o seno hiperbólico ao quadrado de x é igual a 1. Isto é, o seno hiperbólico de x é igual a mais ou menos a raiz de cosseno hiperbólico
ao quadrado de x menos 1. Bom, mas lembra que a gente está fazendo restrição de domínio, né? Então, a restrição de domínio que a gente está interessado é assim. O cosseno hiperbólico, tá? O argumento do cosseno hiperbólico é maior ou igual a zero, nós estamos olhando apenas para esse caso, e aí, consequentemente, o valor do cosseno hiperbólico ao quadrado é maior ou igual a 1. Né? Então, essas duas restrições, a restrição do domínio do cosseno hiperbólico é que a gente só está interessado dele para argumentos maiores ou iguais a zero. Então, aqui a gente está olhando para x maior ou igual a zero. X maior ou igual a zero significa seno hiperbólico de x, que é o e elevado a x, menos e elevado a menos x sobre 2. Tá? Isso aqui é maior ou igual. Esse cara vai ser sempre menor do que 1. Né? Isso aqui é igual a e a menos x, e elevado a 2x menos 1 sobre 2. Esse número daqui é menor do que 1. E esse número daqui é maior do que a menos x. Né? O esse e elevado a 2x menos 1 é sempre positivo, se você quiser. Então, isso aqui é sempre maior do que zero. Se x é maior ou igual a zero, e elevado a 2x é maior ou igual a 1, portanto, e elevado a 2x menos 1 é maior ou igual a zero, e a menos x é sempre maior ou igual a zero, portanto, isso aqui é maior ou igual a zero. E, portanto, a gente descarta essa raiz daqui. Tá? Bem, agora a gente volta aqui. Eu tenho seno hiperbólico do cosseno hiperbólico inverso de x. E eu descrevo o seno hiperbólico de x como raiz positiva do cosseno hiperbólico quadrado de x menos 1. Bom, então, se eu calculo agora quem é o seno hiperbólico do cosseno hiperbólico inverso de x, isso vai ser a raiz positiva do cosseno hiperbólico ao quadrado do cosseno hiperbólico inverso de x menos 1. Isso aqui é, como o cosseno hiperbólico e a sua inversa são um inverso da outra, isso aqui é exatamente x quadrado menos 1. Ou seja, a derivada do cosseno hiperbólico inverso de x é 1 sobre raiz. Cadê? Isso aqui era a linha. Isso aqui era isso. Linha. Tá? Ou seja, isso aqui é 1 sobre o seno hiperbólico do cosseno hiperbólico de x, é 1 sobre raiz de x2 menos 1. E essa expressão é exatamente a mesma que nós havíamos obtido antes. Cosseno hiperbólico linha, inverso linha de x, é 1 sobre raiz de x2 menos 1, que é a mesma expressão que você obtém derivando usando a expressão f inverso linha. Tá? A única diferença é que nessa expressão daqui, para usar essa fórmula, tá? Nessa expressão, eu não sei, eu não tenho uma fórmula para o cosseno hiperbólico inverso, mas eu preciso de alguma maneira me lembrar que eu tenho que restringir o domínio. Tá? Ok, gente, acho que por hoje é só.